como competir com o produto do Paraguai, como competir com produtos do Mercado Livre. E eu vou dar aqui minha visão de como o mercado funciona hoje, como que você pode se diferenciar no mercado, levando em conta o preço baixo dos produtos. Vamos lá, no dia de hoje a gente vai dividir essa conversa então em duas etapas. A primeira parte vai discutir aquela grande conclusão final que o vendedor frustrado tem, né? Que a gente se frustra como vendedor, que é no final do dia o cliente, tu entende que o cliente ele quer ter a solução de home theater, quer ter a solução de áudio e vídeo, mas ele não entendeu direito o que você propôs para ele, ou ele não entende dos detalhes do produto e ele também não quer gastar. Às vezes até são duas coisas diferentes, né? Às vezes ele entende da solução, etc. E ele simplesmente chega para ti e diz que não quer gastar, que o orçamento ficou fora, ficou caro. E por que acontece isso? Simplesmente acontece isso porque o teu processo de venda foi errado. O teu processo de venda contém erros. Simples assim, alguém precisa te dizer isso, que o teu processo de vendas ele contém erros. E como que eu julgo, ou como que eu sei qual é o processo de venda correto? A parte de vendas é uma das que eu mais me dediquei, é uma das que eu mais me dedico. Eu eu inclusive indico que você também se dedique a estudar essa parte de vendas. E eu estudei muitos métodos de venda, spin selling, o Bunch, né? O método Sandler de vendas, entre tantas outras palestras que a gente assiste de venda e sempre indo atrás de como que é vender. Mas eu cheguei em 4 pilares essenciais para a gente estar podendo entender o cliente, entender aonde é que a gente entra na obra do cliente, onde é que a gente pega o cliente desprevenido, se é que dá assim para dizer, para não perder tempo, para tanto o cliente não perder tempo, quanto eu como projetista, como vendedor, não perder tempo no meu processo de vendas. Tem sempre aquela boa história de que depois de um tempo de empresa, onde o telefone ele começa a tocar sozinho, seja pela rede de indicação, seja um pouco pelo marketing que também você faz, pelo nome que você vai ganhando na cidade, o telefone começa a tocar, o teu tempo começa a ficar curto, você tem que fazer aquela correria entre visitar cliente, fazer orçamento, voltar para o escritório, revisar projeto e começa realmente a faltar tempo. Só que quanto mais orçamento você tem na rua, mais oportunidades você tem lançadas. A partir daí você vai criando uma taxa de conversão. A cada 10 orçamentos, 3 eu vou fechando, então você sabe que a cada 100 orçamentos você vai fechar 30. Esse número ele tende a ser um número razoavelmente estável. Se começa a baixar muito esse número, você precisa ligar o seu alerta, e se esse número sobe muito, também é interessante identificar se você não está cobrando muito barato. Esse número de taxa de conversão ele vai variar de negócio para negócio, é do teu negócio, é da tua região, mas eu recomendo sempre observar quantas propostas que você está enviando por mês, quantas propostas que você está fechando por mês, para ir monitorando a tua eficiência no fechamento. E na hora que você precisa começar a aumentar o número de propostas, seja porque você está conseguindo absorver bem os projetos dentro da sua empresa,
o tempo começa a ser também mais escasso, né? Quanto mais obra se vende, mais problema você tende a ter a capacidade de resolver. Quanto mais problema você resolver, quanto mais sucesso você tiver na resolução do problema, mais projetos, ou melhor vai ser o teu ciclo virtuoso de orçamentos, de projeto e tudo mais. Na hora que o tempo começa a ficar escasso, começa a ficar curto, um primeiro filtro natural, essa é a história que eu ia contar, um primeiro filtro natural da simples ligação, do simples atendimento de uma ligação. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte caso, você está começando, não tem cliente nenhum. Cara, o cliente te liga, você vem aqui fazer um orçamento aqui na minha casa, o que é a tua primeira resposta? Sim, eu vou. E aí você tem que ir mesmo, tem que ir testando o mercado, tem que ir testando o teu discurso, tem que ir mesmo. Como eu estava falando, chegou um momento que está tudo muito lotado, tá muito trabalho também, tem que dar uma encurtada. Cara, primeiro ponto, a pessoa te liga. Oi, tudo bem? Eu gostaria de... Vocês instalam Home Theater? Daí você vai dizer, sim, eu instalo Home Theater, trabalho com isso sim. Você pode vir aqui em casa então fazer um orçamento ou para vir aqui fazer a instalação? Espera um pouquinho. Nesse momento você tem que começar a fazer um pequeno filtro com o teu cliente. Sim, nós instalamos Home Theater, mas é só a instalação que o senhor precisa? É só a instalação. Que Home Theater que o senhor tem? Eu tenho um Home Theater aqui da Philips. Na hora que ele me fala isso, olha, desculpa interromper o senhor, mas nós somos uma loja especializada em Home Theater e eu não trabalho com Home Theaters dessa marca e tampouco eu instalo Home Theaters dessa marca. Então, sinto muito, eu não posso te ajudar. Imagina aquele cenário que você se desloca até a casa do cliente, chega lá e se depara com um Home Theater da Philips, vê que é uma pura bucha, o cara não está disposto a pagar 80, 100, 120 reais por hora para você, simplesmente porque se você trabalhar um dia na casa dele, às vezes é mais caro do que o Home Theater que ele comprou. Cara, segundo ponto, imagina se mesmo cliente te liga ou outro cliente com a mesma ligação semelhante fala assim, olha, olhei aqui, né, eu tô pesquisando ali na internet, eu quero fazer um orçamento aqui de som de Home Theater ou para instalar uma televisão aqui na minha casa, quero fazer um projeto. Quando eu estou muito exacerbado de trabalho, quando a gente está muito lotado aqui, eu já entro também com uma pergunta. Sim, qual o bairro do senhor, por favor? Aí ele responde um dos 3 principais bairros aqui na cidade. E que o metro quadrado é o mais caro da cidade. Eu respondo para ele, sim, vamos agendar então essa visita e eu vou me apresentar melhor para o senhor. Se ele não está em um desses 3 melhores bairros, eu simplesmente respondo para ele, mas só, né? Pera um pouquinho. É um projeto bacana, o cara está em construção, é o tipo de cliente que eu gosto. Eu não vou descartar esse cliente, mas eu vou simplesmente perguntar para ele, legal, eu vou te dizer como que nós trabalhamos aqui na Audio Prime. O senhor me envia o seu projeto, eu vou fazer uma pré-análise e eu entro em contato. Por que eu faço isso? Porque pode ser que o cara more lá na Conchinchina aqui do bairro aqui de Blumenau, que não é um bairro onde eu fecho as minhas top obras, mas pode ser um super apartamento, pode ser um projeto com muito potencial. Na hora que eu recebo esse projeto do cliente e eu vejo que é um projeto com potencial, eu retorno para ele e agendo uma visita. Sempre é importante, sempre que eu posso me deslocar para fazer uma visita para esse cliente, eu tô na frente de todas as outras empresas que não quiseram nem ir lá. E se eu vejo que é uma planta que não é interessante para mim, não é o tipo de obra que eu estou fazendo, que eu estou querendo pegar, eu simplesmente mando 2 ou 3 pré-orçamentos para o cliente. Eu ligo de volta para ele e digo, olha, nós avaliamos aqui a sua planta e eu estou te enviando agora aqui por WhatsApp
2 pré-orçamentos ou 3 orçamentos, pré-orçamentos, que são soluções que eu instalo, que eu forneço e que cabem no seu apartamento. Eu vou te ligar em 2 dias, eu vou te ligar amanhã ou assim que o senhor puder, me dá um retorno se alguma delas encaixa. Com o passar do tempo, você começa a pegar uma manha de mandar agir dessa forma para uma gama de clientes que realmente a tua taxa de conversão ela é muito baixa. E com o passar do tempo você vai percebendo que determinados bairros possuem taxa de conversão maior, determinados tipos de projeto possuem uma taxa de conversão maior. E isso tudo tem que estar alinhado com a tua musculatura, com o que você está disposto a instalar. Também vou supor que se você está começando com poucos recursos na sua empresa, cara, às vezes até uma instalação de televisão vale a pena. Se você já está no mercado com talvez uma instalação de televisão possa não fazer sentido. Hoje se ligam aqui na Audio Prime para fazer uma instalação de TV, para instalar um suporte de TV simples. Se nós estamos com agenda disponível, nós fazemos um encaixe para essa instalação, mas é R$350. O valor já é um filtro. Eu estou fazendo essa introdução porque eu quero talvez despertar discussões sobre esse conceito e essa frase que eu botei aqui em negrito de o cliente quer ter, mas não entende e também não quer gastar. Foi uma frase que eu recebi de uma pergunta lá do Instagram, exatamente essa frase, porque é um conceito, é uma afirmação que pode estar justificada na tua cabeça. E eu tô aqui ainda tô entrando aqui nessa introdução para te provar que o teu processo de venda pode conter erros. Então é dentro disso que eu tô dando aqui esses exemplos. E vamos lá, dentro disso, qual que é o processo de venda? Como é que eu classifico aqui na nossa metodologia de venda, no processo de instalação e venda de equipamentos, no processo de prestação de serviço de mão de obra? O que mais funciona aqui para nós é, num primeiro momento, alinhar as expectativas, tendo empatia com o cliente. Então, o primeiro ponto é necessidade. É o levantamento de necessidade. Ele é extremamente importante para você alinhar as expectativas e, com empatia, fazer as sugestões de projeto com o teu cliente. O primeiro momento é aquele que você vai na casa do cliente, ouve muito mais do que fala, levanta as informações sobre a real necessidade do cliente, para daí sim começar a entender se o teu produto ou serviço vai solucionar a demanda desse cliente. Tá percebendo? Nesse primeiro contato com o cliente, onde você está ainda avaliando as necessidades dele, você vai começar a perceber se, dentre as opções que você tem domínio de fornecimento, você já vai pensar na tua cabeça qual é a melhor para ele, e se você também tem os produtos para oferecer para ele, se você tem a solução para oferecer para ele. O objetivo principal desse primeiro contato, e às vezes até se é um projeto que eu quero muito fechar, se é um projeto que eu tenho muito interesse de fechar, às vezes eu prefiro às vezes até voltar para a empresa com a cabeça mais fresca, depois de ter ouvido e anotado um monte de coisa desse meu cliente, dessa necessidade ou dessa demanda que às vezes o arquiteto pode nos apresentar, enfim.
para eu voltar, analisar com bastante cuidado, para entender, para supor com muita empatia o que o cliente realmente está esperando e julgar e bolar de fato qual que seria a venda ideal para ele. Ou eu faço isso muito rápido lá na casa dele, porque eu já tô com um monte de informação aqui na minha cabeça e etc. E eu já vou dando a real do que eu acho, do que eu estimo para ele. Ou nesse segundo encontro, eu levo todo essa minha conclusão pro cliente, para nesse momento alinhar as expectativas do cliente. É mais ou menos como o cliente falar para ti que eu quero um som ambiente de balada. Você olha pro tipo da casa do cliente e identifica que tá bom, para isso ele vai precisar de uma caixa de som muito grande, com um subwoofer super gigante, e você já retorna para ele e diz assim: olha, para fazer um som ambiente de balada, o senhor vai precisar ter cuidados acústicos, um subwoofer de 10, 12, 15 polegadas, que é um equipamento muito grande, e tem que fazer aqui um ajuste no teu forro. Cara, pode ser que ele responda pra ti assim: não, tá louco, eu não quero um subwoofer tão grande, eu não posso. E aí você começa a ajustar essa necessidade dele com a expectativa. Cara, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, e aguenta um pouquinho mais para poder... Um passo ele se costura obviamente com o outro. A segunda coisa é ter uma noção do prazo. O prazo de implementação da obra, da execução da obra, atende o tempo esperado pelo cliente. O tempo que você tem de pedir o produto chegar e você dispor para ele instalado na casa dele, isso tá tudo em ordem? Porque o que acontece? Pode ser que você faça todos os processos corretos, chegue lá na hora de fechar o orçamento e ele diga para ti: então esse receiver aqui tá fechado, eu gostei, eu quero fazer aqui contigo, e você simplesmente diz assim: não, mas espera um pouquinho, a gente tá sem esse receiver no mercado, eu vou receber ele só daqui 2 meses. E pronto, você perdeu todo um tempo, o cliente não entendeu e você perdeu o fechamento do negócio. Mão de obra. Cara, adianta, sei lá, fechar um orçamento, já identificar no orçamento que o cliente precisa entrar você precisa entrar com a obra do cliente amanhã, depois de amanhã, porque ele deixou para extrema última hora e você talvez está já embretado com outra obra muito grande e não tem mão de obra. Então, isso são pontos que fazem o cliente não entender. E às vezes ele não entendendo, ele vai dizer para ti: ah, cara, eu não quero gastar, mas na verdade é porque você não fez uma compreensão correta da necessidade e do prazo de obra dele. O terceiro ponto, e não menos importante, talvez até o mais importante, porque nós poderíamos falar aqui horas sobre isso, realmente num terceiro passo. Você entendeu a necessidade, alinhou a expectativa com o cliente, alinhou os prazos, você percebeu que tanto de produtos que você vai botar no orçamento, quanto tempo que ele tem para executar a obra, você consegue chegar com os produtos. Aí você pode estar fazendo isso no teu cérebro, tudo muito rápido, na conversa com ele, mas é importante ter isso estruturado na tua cabeça. Você já vai começar a dar algumas letras sobre o orçamento. É importante entender se o cliente ele tem orçamento suficiente para investir da mesma maneira que é a solução
que você está dando para o problema dele. Muito comum, o cliente quer um sistema com zona 2, com televisão na segunda zona, com controle de som ambiente, com controle de áudio e vídeo no segundo ambiente. Será que ele sabe que um receiver com zona 2 independente custa talvez na faixa de 10, 12 mil reais? Terceiro passo que a gente está falando aqui, cara, retomar rapidão, é o orçamento. Cara, não adianta, sei lá, o cliente falar que quer fazer tudo e simplesmente o tudo não ser possível de executar porque você errou a mão no orçamento. Cara, o cliente ele chega para ti e fala que quer um sistema, ele quer colocar som em 7 ambientes na casa dele, tudo integrado. Você já sai de lá pensando assim, meu Deus, esse é o meu projeto do ano. Cara, camarada, eu vou lavar a égua nisso aqui, vou orçar uma matriz de áudio, vou orçar uma matriz de vídeo, vou fazer um sistema integrado com streaming, vou instalar um rack centralizado na casa dele, usando transmissor HD base T, eu vou fazer um projetaço aqui, vou fechar minha obra do ano aqui, vou gastar, vou fazer um orçamento de 300 pau para esse cara. Você chega lá na casa dele, apresenta isso, ele fala, cara, você tá louco, você tá maluco, eu não te pedi isso, eu achei que eu ia pegar lá o meu switchzinho, que nem eu tenho lá na minha empresa, lá um switch HDMI lá de 200 pila que eu comprei no Mercado Livre, e eu achei que existia um switch de 8 canais aí pra fazer isso aí funcionar. E aí você, ó... Isso se o cliente te falar, né? Porque pode ser que ele pegue o teu orçamento e fale assim, não, esse bicho aqui tá louco. E aí você perdeu tempo. E tudo aqui que a gente tá conversando é sobre tempo também. Tem a ver o tempo. O tempo envolvido com todos os processos. Então, olha só, você tá lá visitando o cliente, tá na casa dele, você pode estar processando tudo isso que a gente tá falando aqui de uma forma muito rápida na tua cabeça e já tá entendendo. Ah, entendi as necessidades dele, que legal. O prazo do que a gente conversou aqui, eu também consigo entrar na obra. Eu já sei que se eu trabalhar com um produto da JBL que vem da Amazônia vai levar 30 dias para vir, mas eu posso trabalhar com um produto da AAT que leva 15 dias. Se a AAT não me resolver, eu trabalho com um produto da Loud que leva 10 dias e tá tudo certo. Amplificador, eu também sei que eu posso contar lá com o pessoal da Fran que vai me enviar aqui em 7 dias. Porra, tá tudo certo. E determinada hora você pergunta assim, e o senhor sabe, né, que essa solução com 2 zonas aqui independentes de áudio e vídeo já começa a partir de um receiver de uns 12 mil reais. E eu ainda vou ter que adicionar um transmissor para levar o HDMI aqui por 40 metros com imagem pelo menos Full HD, com imagem 4K. Eu vou usar um transmissor HDMI via Cat6 que custa mais R$1.500, R$2.000. Ele também já leva o infravermelho para o senhor poder controlar a distância. Então a gente já está partindo de um orçamento de R$15. E você faz uma pergunta avaliativa para ele. É mais ou menos isso que o senhor está pensando? É mais ou menos... A gente está no caminho certo aqui do teu projeto? Cara, e pode ser que ele diga assim, não é. Cara, e essa resposta não é libertador. Assim como sim, é isso mesmo que eu tô prevendo, também é libertador, porque você vai estar dando o direcionamento correto. Cara, pergunta pro cliente, não morde. O sim e o não, eles vão te direcionar. Cara, se ele disser que não, você já dá uma maquinada na tua cabeça e já olha, então vamos abrir mão, quem sabe, dessa segunda zona de vídeo, ou quem sabe, o senhor só vai usar o que na zona, talvez ele, na zona 2 de vídeo, talvez ele responda assim, não, aqui na minha churrasqueira eu posso usar só o Smart TV e tá tudo certo.
você vai olhar para ele e vai dizer assim, não, então quem sabe a gente usa um receiver um pouco mais simples, com uma zona 2 ou com uma zona B, e eu uso só o retorno de áudio da televisão, assim não tem transmissor, não tem nada, o receiver, essa solução que está em 15 mil, a gente já traz ela para partir de 8, 9 mil. E aí o camarada vai dizer assim, sim, cara, então tá, não, 8, 9 mil já é bem melhor, porque a partir desse valor eu já consigo, já era mais do que eu imaginava, e você dá sequência. Cara, e o quarto passo dentro desse processo é autoridade. O que é autoridade? Apesar de estar aqui por último, mas não menos importante, é identificar quem é a pessoa que toma as decisões. Cara, isso é só para você não correr risco de fazer várias apresentações que não te levem em caminho da vitória, não te levem em caminho de fechar o negócio. Mesma coisa, pode ser que você está na primeira visita com o cliente. Cara, você está falando com o dono, com o cara que vai assinar o cheque? Ou você está falando talvez com o arquiteta dele? Ou às vezes até pior quase, com a esposa dele? Cara, isso é muito delicado, porque você pode estar gabaritando a necessidade, o prazo, atende, todos os produtos atendem, o orçamento, pergunta de validação, o budget atendeu. Mas você tá falando, cara, com um arquiteto, você tá falando às vezes com a esposa e o cara não bota muita fé, às vezes no que a esposa fala sobre tecnologia, porque simplesmente ele gosta de tomar as decisões por ele próprio. Projetos maiores, geralmente, isso é muito relevante, porque no primeiro, segundo encontro, muitas vezes você não tá falando com quem assina o cheque. Projetos que você não conhece quem assina o cheque, acontece. Eu já fechei uma meia dúzia de projetos que a gente instalou e nem sequer viu o cliente. Já tive projetos que a gente entregou e eu só fui conhecer o cliente na entrega da obra. Mas isso é mais raro. E mesmo assim, durante todo esse processo, há momentos que você precisa chamar a autoridade máxima, o dono, o comprador, chamar o usuário para a tua reunião. Que, porra, se o teu processo de venda ele contém erro, porque você tá com uma sensação que o cliente não tá entendendo a tua proposta, eu tô afirmando que é você que está errado, porque você não tá agindo certo durante as tuas etapas de pré-venda, de pré-orçamento. E dentro dessas etapas, estruturalmente, em um momento só ou em múltiplos momentos, você tem que estar validando, cara, com um check mesmo. Cara, eu levantei as necessidades do meu cliente, alinhei a expectativa e tive empatia com a solução dele, check. Cara, eu atendo os prazos da obra dele com os produtos, eu consigo fazer chegar os produtos na casa dele para instalação a contento? Check. Durante esse meu processo, será que o que eu estou orçando não é muita viagem? Eu não estou viajando aqui no preço? Não tô, porque em um momento eu fiz uma pergunta avaliativa e ele respondeu que eu estou no caminho certo. Tive em algum desses momentos, eu falei direto com o usuário, com quem vai assinar o cheque, eu falei com o dono, com o cara que vai pegar lá no controle remoto e tal e vai mudar no som. Cara, se tu fez esses 4 pequenos passos, mas super importantes, seja em diferentes momentos, ou seja em um momento só, onde você processou tudo muito rápido na tua cabeça e alinhou esses 4 pontos, não tem como o cliente não entender. E não tem
como ele não querer gastar. Porque aí, nesse caso, ele não querer gastar pode ser ele não querer entregar o dinheiro dele para você. E aí pode ser que tenha outra situação oculta no meio do caminho. Vamos falar dessa forma, olha só. Por que eu quis fazer toda essa super mega introdução antes de entender como competir com produtos do Paraguai, do Mercado Livre, da internet, com produtos muito baratos? O mercado atualmente exige uma venda consultiva. Ela pode ser e ela deve ser adaptada aos recursos que você identificou no processo de venda. O mercado, ele exige uma venda consultiva. Tudo que a gente fez aqui antes ainda estava na parte da consultoria, eu ainda estava atendendo, eu estava fazendo uma consulta com o cliente. E agora eu vou adaptar os recursos que eu coletei, para bolar a minha proposta. Cara, olha como é mágico isso aqui. Cara, digamos que no meio de uma pergunta avaliativa lá, como usar o receiver, o cliente te responda assim, ó: não, mas é que eu tô pra viajar, a gente tá numa pandemia, mas eu tô pra viajar, ou eu tenho um contato, a minha tia mora lá do lado do Paraguai, eu vou pedir pra ela, então pode botar esse receiver aí de 15 mil mesmo, porque eu vou comprar no Paraguai e lá eu sei que vai ser muito mais barato e tal. Ok, você alerta ele, né? Questão de garantia e tal. Mas se for uma coisa que você não pode brigar contra, é melhor se aliar a essa coisa que você não pode brigar contra. E aí é que eu chego na pergunta 2, que é: como competir com os produtos do Mercado Livre do Paraguai, ou Mercado Livre, ou internet, o que seja? E a resposta tá na frase de cima. É adaptar os recursos que você coletou para bolar a própria proposta. Ah, mas daí, Francisco, eu vou perder dinheiro. Ah, mas daí eu sou obrigado a vender os produtos, porque se eu não vender os produtos, não tem graça. Se eu não vender os produtos, eu não instalo. Cara, eu não perco obra por não vender produto. Simplesmente porque eu vou buscar essa receita da venda de produtos em serviço. Se eu vou abdicar da venda de produto, eu vou buscar a receita em mão de obra. E cara, não existe milagre. Se você tá aqui, é porque você já tá se diferenciando da maioria. Se você tá aqui, é porque você tá já com um nível de conhecimento melhor do que a maioria. Se você fez todo esse processo aqui de cima mentalmente com o teu cliente, você tem já uma vantagem enorme de negociação com ele. Quer ver quando você sabe que o teu processo de venda ele deu certo? Você sabe que o teu processo de venda ele deu certo simplesmente quando o cliente ele abre o orçamento do concorrente para você. Quem aí que já aconteceu isso? Quem aí que o cliente já abriu o orçamento do concorrente? Escreve aí para nós aí, escreve para mim. Cara, isso é a maior prova que o teu processo de venda ele foi correto. Porque o cliente ele quer viabilizar, ele quer fechar tanto contigo que ele tá abrindo o orçamento do concorrente. E aí, camarada, existe a única coisa que ela é intangível do nosso negócio.
a única coisa que ela é intangível do nosso negócio, cara, é o serviço. O serviço, ele é intangível. E quando que você tem mais poder sobre o serviço ou menos poder sobre o serviço que você vai prestar? Primeiro, você tem mais poder sobre o serviço que você vai prestar se você chegou indicado em uma obra. Claro, bicho. Você chegou indicado em uma obra porque o cara que está te contratando ele não quer errar? Pode ser que ali já é um super ponto. Você tem mais poder sobre o serviço se você sentiu o cliente muito empático contigo. Você virou o hub de tirar dúvidas para ele, tirar dúvidas dele. E nesse momento pode até acontecer dele abrir o orçamento do concorrente e falar que quer fechar contigo, e às vezes você pode dar uma invertida nele de dizer assim, tá, então deixa eu entender. Se eu fizer exatamente por esse valor aqui, o senhor fecha comigo? Ele vai dizer sim, por esse valor aqui eu fecho. Tá, então é o seguinte, ó, eu não consigo fechar por esse valor, eu tenho os meus custos, a minha empresa ela visa lucratividade, a gente tem um padrão de atendimento melhor do que a média, o senhor sabe que eu cheguei aqui através de indicação e é isso que eu continuo prezando, até mesmo porque depois vai ter às vezes um pequeno ajustezinho que o senhor vai me pedir aqui e eu vou acabar vindo aqui, não vou cobrar, vou executar, vou resolver para ti. E então, dentro da minha margem de produto, que ela é importante na minha venda total, eu não posso atender, eu não posso chegar nesses valores. Mas no produto X e Y, 5 produtos, no produto tal e tal eu chego, geralmente acontece isso. Esses outros produtos eu vou te indicar um lugar para comprar mais barato, eu vou te indicar um bom lugar para comprar, eu vou te dar algum apoio quanto a isso, se o senhor precisar, ou o senhor pode comprar aqui então desse local mesmo. Porém, eu vou te cobrar um pouquinho mais da minha mão de obra. Eu vou te cobrar um pouco mais para manter o mesmo nível de excelência e nós dois sairmos ganhando. Eu vou te cobrar um tantinho a mais. Cara, faz o teste. Se não acredita em mim, faz o teste. Pega aquele cliente que você acha até que não ia dar muito certo e faz esse teste. Faz uma vez, faz 2 vezes. Eu te garanto que com o incremento da tua receita de serviço, você vai ter uma sensação de enxergar mais dinheiro na sua mão. Se você começa a enxergar mais dinheiro na sua mão, você vai começar a fazer um pequeno estoque. Se você começar a fazer um pequeno estoque, você vai poder começar a ter produtos à pronta entrega. Você tendo produtos à pronta entrega, você vai ter uma força de negociação muito maior com os produtos que são comoditizados, que são produtos que quem dá o preço é o mercado. E aí, de acordo com a musculatura da tua empresa, de acordo com a fase que você está, de acordo até com o nível de maturidade que você está aí na sua empresa, vai ter uma hora que você vai conseguir vender todos os produtos do orçamento, vai ter uma hora que você vai vender nenhum produto do orçamento, vai ser uma hora que você vai vender talvez metade dos produtos do orçamento. Mas o que é importante, voltando lá no início dessa nossa conversa, a tua taxa de conversão ela se manter estável. Porque pior do que não fechar uma obra é ter a agenda vazia. E claro que, obviamente, a gente está falando aqui de toda obra buscar lucratividade. Toda obra buscar lucratividade. Você só evita a comoditização do produto, você só consegue distangenciar o preço do produto no mercado quando você bota a mão de obra. Então aqui eu também estou falando daquele caso onde o produto custa R$1.000, amplificador, custa R$1.000 e a tua instalação na internet, R$1.000 na internet,
e a tua instalação ela custaria R$250, sei lá. Só que você consegue vender, só que você faz, e o total aqui deu 1.250. E você trabalha numa certa jogada de número com o teu cliente, onde o teu amplificador você vai vender por R$900 para ele e a tua mão de obra você vai cobrar R$250, R$350 e você vai chegar no mesmo valor que deveria estar chegando. Cara, talvez isso aqui até pode ser básico demais a gente estar conversando sobre isso, mas o recado é, cara, se o serviço ele é intangível, você cumpriu todas as etapas com o teu cliente, ele vai nutrir uma intenção de compra contigo. Você está fazendo uma venda consultiva com o teu cliente, você adaptou os recursos que você coletou para bolar a tua proposta, você adaptou uma intenção do cliente de trazer o produto de fora, de comprar em outro lugar, você vai adaptar para poder manter o teu nível de lucratividade. Cara, o que não dá para fazer? O que não dá para fazer? Cara, não dá para fazer um orçamento de R$15.000 no home theater, cobrar R$3.500 de instalação. Não dá para fazer um orçamento de R$15.000 de um home theater, cobrar R$3.500 de mão de obra. O cliente não compra o home theater contigo, ele não compra o HT contigo e você vende a mão de obra por 3,5 mil. Cara, isso não dá. Isso também não dá. Cara, o R$3.500 na instalação desse meu exemplo aqui de home theater, um valor hipotético, ele tem que ser um valor muito bom para ti, para você aceitar essa condição de cima. E isso vai depender do nível de maturidade que está a tua empresa. Cara, pode ser que você chegue num consenso com o teu cliente de fazer o seguinte, olha, o meu orçamento aqui todo, ele é R$18.500. O senhor quer comprar fora? Quer comprar fora. Mas então a gente vai fazer o seguinte, eu vou te cobrar 10%, vou te cobrar um tanto aqui para te assessorar, vou te cobrar projeto então. Se você fechar os produtos comigo, eu não te cobro projeto, eu não te cobro assessoria. Se você comprar todos os produtos fora, eu vou te cobrar R$1.000 de assessoria, eu vou te cobrar R$1.000 de projeto. Cara, faz isso, é libertador e depois me conta. Pode às vezes parecer contraintuitivo ou não, mas cara, a sensação de sobrar dinheiro na tua mão, ela vai ser muito melhor. Até mesmo porque você vai estar vendo por que tem essa sensação de sobrar dinheiro na tua mão. Cara, o teu risco também diminui, tua liquidez aumenta, teu fluxo de caixa ele dá uma respirada e todo mundo ganha. É bom para os dois lados. A gente está falando aqui de como não perder orçamento. Cara, por que eu tô falando tanto também de prestação de serviço e tudo mais, né? Porque nessa minha jornada, a jornada da empresa de 15 anos, a jornada ensinando o que a gente faz, mudando um pouco, inclusive, meu propósito de negócio, ela tem se dado aí nos últimos 2 anos de ensinar, de compartilhar. E eu percebo que às vezes há um gasto de energia tão grande para não perder um orçamento que você cega a oportunidade de ganhar na mão de obra. Porque é só a prestação de serviço que vai te levar para o próximo cliente. É só a prestação de serviço
que vai te trazer mais cliente. É só a prestação de serviço que vai te levar para o próximo nível. A prestação de serviço que vai te fazer entrar num ciclo virtuoso de obra. A prestação de serviço é que vai encher a tua agenda, não é o produto, simplesmente porque o produto ele é comoditizado, simplesmente porque o produto quem dá o preço do produto é o mercado. Então, se todo mundo estiver vendendo um produto por, sei lá, uma pessoa por 900, outro por 950, outro por 930, outro por 990, você não tem como vender esse produto por 1.500 para o teu cliente ou por 1.400. Eu tenho empresa há 15 anos, até 2015 era uma barbada, cara, vender. Poucas pessoas tinham acesso aos produtos e a informação, poucas pessoas detinham as informações. E aí você vendia ao preço que você queria, basicamente era assim. É por isso que se criou no nosso mercado os macaco gordo, que são as lojas antigas, que muitas ainda estão em decadência, inclusive, porque não estão se adaptando a um novo mercado. É por isso que se criou essa corja de arquiteto e de indicação e de 10% de comissionamento. Porque até 2015 o mercado funcionava assim, o mercado funcionava para quem é da panelinha. E com acesso à informação, o lance todo abriu. E aí abriu-se a oportunidade para quem tem o melhor approach com o cliente, quem tem o melhor processo de venda, vamos chamar assim, é vender. Porque o produto virou comoditizado, todo mundo tem. A informação, até um determinado nível, ela também é comoditizada, porque basta tu abrir um Google e tu tem informação sobre tudo. E aí a prestação de serviço se tornou um diferencial. E aí você ter essa compreensão de que isso mudou, você ter essa compreensão de que o mercado mudou, faz com que você também se prepare um pouco mais para a briga do dia a dia. Do jeito que a gente está agora, você estar líquido, você ter uma reserva de caixa, você ter o capital de giro, você ter os teus produtos em estoque de forma saudável, no jogo do longo prazo, você vai ir desenhando um modelo de negócio de sucesso. Então vai dando tempo ao tempo, dê tempo ao tempo, que as coisas elas vão se construir. Elas vão construir. Fechou? Eu vou ficar por aqui. Se gostou do vídeo, dá aquela curtida, se inscreve também no canal para a gente transformar essa nossa comunidade de áudio, vídeo e automação. Um abraço, galera. Até a próxima e tchau!